Olá pessoal, eu sou a Emma, bem-vindos a mais um vídeo. Curta, comenta e compartilhe este vídeo e me siga nas redes sociais aqui embaixo na descrição. Eu tô gravando 2 vídeos hoje, os temas são um pouquinho parecidos, um vai ser mais longo e esse vai ser um pouquinho mais curto, com mais coisas. Dá pra entender, porque este daqui vai falar de alguns temas e o outro vai ser de um outro tema em específico. Agora o YouTube voltou ao normal, eu posso colocar os vídeos normais, eles vão carregar muito mais rápido, mas pode ser que não tenha se normalizado completamente ainda. Eu consegui baixar os vídeos, colocar os vídeos da semana passada e agora eu vou tentar de novo ver se consigo colocar esses vídeos que eu estou gravando e ver se eles conseguem entrar no YouTube no mesmo dia. Pode ser que ocorra no outro dia, ou uma semana depois, ou 2 semanas, eu não sei. Mas eu vou tentar conseguir subir esses vídeos, né, a tempo ainda hoje. O tema de hoje fala de coisas que eu deixei de romantizar. Tem muito tempo. Para quem não sabe, eu tenho 26 anos, fui criada nos anos 2000, eu tive infância nos anos 2000, e os anos 2000 tinha muita coisa romantizada, tinha muito tabu. Foi uma época assim caótica, eu acho, para a sociedade, principalmente por conta da popularização da internet, né? Das informações já estarem disponíveis assim fáceis para as pessoas, né? De forma mais acessível. Mas ao mesmo tempo que teve esse caos, essa bagunça, né, por conta desse novo milênio, de novas coisas, de novas descobertas, que também tinha muito tabu, muita resistência, né, de se libertar desse tabu. E aí começou como posso dizer, começou a dar problema, porque tentaram manter o tabu, tentaram continuar glamorizando coisas que não deveriam estar mais sendo glamorizadas, que não estavam funcionando e continuam não funcionando para os tempos atuais. E aí, há 10 anos atrás, eu comecei a sumir desse rumo, parar de romantizar essas coisas, né? Porque já não estava dando mais certo. E graças a Deus, a partir lá para os 10 anos atrás, voltando lá atrás, que começaram os debates, eu falei, chega, isso não está funcionando. Conta que essas glamorizações dessas coisas já vinham me prejudicando socialmente, já vinham me prejudicando em tudo no meu redor, no meu desempenho, na minha percepção, me deixando assim confusa em alguns momentos. Então eu falei, chega, vamos parar de glamorizar essas coisas, porque isso não tá funcionando, porque se eu manter isso, eu vou me prejudicar, mais do que eu já tô prejudicada. Então, começou essa jornada. A primeira coisa delas, que eu parei de glamorizar e romantizar, foi a maternidade. Para quem cresceu nos anos 2000 como eu, viu que desde nós crianças, mulheres, né, somos induzidas a ter aqueles brinquedos, né? Boneca, casinha, brinquedos de casinha, sabe? Desde cedo, aquilo era socado na gente, tanto nas propagandas, a gente tinha que brincar com aquilo, não tinha mais opções. Foi ter opções, tipo, muito depois, mas o recomendado, o ideal era para as meninas, eram ter bonecas, utensílios, brinquedos de utensílio para casa, mesa, sofá, mini cozinha, pratinhos, esse tipo de coisa desde cedo, né? Já empurravam já isso pra gente. E também isso começou a induzir falando, ó, ser mãe é legal. Era como se fosse uma propaganda, tipo, olha, ser mãe é legal, tenho filhos. Seu sonho é ter que ser filhos. Você é mulher, você tem que ter filhos. Você tem que ter filhos. E isso enchendo
era uma pressão, tipo, mesmo que não fossem com palavras, eram mostradas com ações essas pressões para cima da mulher. Desde cedo, a função da mulher era exclusivamente cuidar da casa e ter filhos, que esse deveria ser seu sonho principal, não era carreira, não era sonhos, não era isso e aquilo. E conforme eu fui crescendo, que começou os debates na internet, que eu comecei a ver, eu vou explicar isso em outro vídeo melhor, mas eu vou dar uma resumida. Que eu comecei a observar as mulheres ao meu redor, comecei a ver as coisas um pouco em casa, que eu fui tirando essa glamorização da questão da maternidade, eu fui mudando de ideia, vendo a realidade, né? Tirando aquele arco-íris, né? Aquela fantasia que foi empregada na gente nos anos 2000 e que foi empregada nas pessoas que vieram antes de mim, né? Quem nasceu lá no início dos anos 90, eu nasci no final. Para quem nasceu no começo dos anos 80, dos anos 90, quem nasceu nos anos 80, dos anos 70, 60, 50, enfim, isso foi empurrado para a gente como se fosse uma obrigação, a gente não tinha escolha, né? Glamorizaram, fizeram essa fantasia, falaram, ter filho é muito bom, que não sei o quê, que não sei o quê, e não nos dando escolha se a gente queria aquilo ou não. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo, principalmente nos dias de hoje, né, que criar filhos são caros, é muita responsabilidade, você tem que ter tempo de atenção, você tem que ter condições financeiras, você tem que ter muita coisa, você tem que ter saúde mental para cuidar de uma criança. Então, toda aquela fantasia que foi colocada na minha cabeça pela sociedade foi sumindo. A segunda coisa que eu parei de romantizar foi namoros. Pois é, eu morei num lugar dos meus 8 até os meus 25 anos, que lá, namoro era um dos pilares principais que você devia ter, além do dinheiro e de maternidade. Eram os 3 pilares principais que foram glamorizados, né, romantizados até, de forma assim exagerada. Então, o namoro, né, ele era uma pressão por lá onde eu morei. Eu não sei como tá agora. Era uma pressão, tipo, você não é ninguém, principalmente nós mulheres, você não é ninguém se você não tiver um namorado. Não importa qual seja, se ele é uma pessoa ruim ou se ele é uma pessoa boa, você tem que ter. Então, foram coisas, eu fui observando pessoas, assim como ocorreu na temática da maternidade, ocorreu na questão do namoro. Eu comecei a olhar as pessoas do meu redor, ver o que elas estavam acertando, ver no que elas estavam errando, para não cometer o mesmo erro, né? Aí eu fui vendo a realidade, a nua e crua realidade de questão de ter relacionamento, que também, além da maternidade, é uma responsabilidade gigante. Mas as pessoas não viam muito isso e ensinavam pra gente não ver isso. E fantasiar é a coisa mais linda, o relacionamento, glamorizando, né, de uma forma exagerada, uma forma assim, até mesmo perigosa, porque essa glamorização já rendeu muito problema. A gente vê todos os dias o resultado dessa glamorização, né? E de questão de relacionamento, eu não tô dizendo que eu sou contra maternidade, eu não estou dizendo que eu sou contra relacionamento. Eu sou a favor dos dois, mas é aquilo, né? Você tem que ver isso com olhos abertos, com coisas realistas, né? Percebendo as coisas, saber aonde você está indo. Então, assim como a maternidade, a gente não tinha muita escolha, pelo menos nesse período que eu vivi, na questão do namoro, porque se você tinha uma pessoa do seu lado, você era vista. E muitas vezes você nem era vista. Se você não tinha ninguém, você não era bem visto. Então, assim, tinha uma glamorização muito grande, tinha um desespero muito grande, assim, eu vou morrer sozinha.
e um pavor, né, de falar assim, olha, eu vou morrer sozinho, eu vou morrer sozinho, eu vou morrer sozinho, eu vou morrer sozinho. Se você não agir de tal maneira, você não vai conseguir ninguém. Era uma pressão gigante. E conforme foi tendo os debates, que eu fui diminuindo, eu fui tirando o namoro no pedestal, eu fui tirando a maternidade do pedestal, e isso me trouxe um certo alívio. Outra coisa, ainda seguindo, né, do namoro, mas outra coisa que que eu deixei de romantizar foi casamentos. Eu acho lindo, festa, todo mundo reunido, mas eu acho lindo quando se trata de uma coisa genuína, de uma coisa responsável, de uma coisa planejada e realista. Porque, como eu disse, a maternidade, ela foi romantizada, glamorizada em excesso. O namoro romantizado e glamorizado em excesso, de forma perigosa, de forma de sem pensar nas consequências, se aquilo vai ter uma consequência, assim, no outro ou em você. Não era pensado nisso. E depois que eu tirei esse véu, essas glamorizações, eu passei a ver as coisas de forma mais clara. O casamento também, eu observei todo mundo, eu vi relatos na internet. Hoje temos a internet e são milhões de mensagens por segundo que tem na internet e nas redes sociais das pessoas contando relatos, sejam em grupos, seja em WhatsApp, seja no privado, seja no presente, seja em vídeo, seja em formato no que eu estou fazendo agora, seja no Reels. As pessoas contam suas realidades nuas e cruas, o bom e o ruim. Então, em questão de casamento, para quem, né, cresceu nos anos 2000 como eu, também teve essa glamorização do casamento, que era a coisa mais linda, mais importante, um must total, aquela coisa bem perigosa, sabe? Aquela fantasia, né, que nos vendava e nos impedia de ver a realidade. Era como se fosse jogar a gente direto num tanque de tubarões e esperando que a gente sobreviva. Outra coisa, seguindo linha de relacionamentos, amizades. Eu deixei de romantizar amizades tem muito tempo, depois de levar muito na cara, ainda continuo levando, mas bem menos do que antes. E hoje eu sou mais dura, eu sou mais séria, ponho mais limites. Tem gente que não gosta, mas eu sou assim porque eu sei que quem vai lidar com a consequência sou eu. Eu sei que quem vai ser a prejudicada na história sou eu. Então, isso me deixou mais seletiva com quem eu ando, com quem eu falo, com quem está do meu lado, com quem que eu vou partilhar as minhas conquistas. Outra coisa que eu comecei, com o tempo, né, eu comecei a parar de glamorizar, foi família. Quando você romantiza ou glamouriza família, você meio que fica meio vendado, né? Você vê numa fantasia, numa perfeição, num pedestal gigante. Todos esses tópicos que eu mencionei para vocês, são tópicos, né, que foram glamorizados, romantizados de maneira muito perigosa, que nos impedia de ver não só a realidade, mas como também nos ensinou a colocar tudo num pedestal muito alto. E isso impedia de não só ver a realidade, mas também de ver pessoas, de ver as coisas com humanidade, com responsabilidade. E foram coisas assim, que foi como se fosse um peso saindo das minhas costas, dos meus ombros. Eu falei, ufa, agora eu tenho escolha, eu posso escolher, eu posso, porque eu tô ciente do que tá acontecendo, do que eu posso fazer, se eu vou cometer, se isso é cilada ou não. Isso, eu agradeço muito às pessoas que começaram os debates. Acho que foi aliviante ter saído disso, porque com o tempo, uma glamorização, uma romantização de coisas que não devem ser romantizadas ou que não estão funcionando nos tempos de hoje, isso vai nos adoecendo.
vai nos fazendo perder pessoas ao nosso redor. Então, assim, é brusco, é como se fosse a morte de um ego ao mesmo tempo, porque não estava me fazendo bem. Outra coisa que eu deixei de glamorizar foi aquele negócio de ter que agradar todo mundo. Pois é, eu morei num lugar dos meus 8 até os meus 25 anos, onde era glamorizado você ter aquele negócio de síndrome de boazinha, em nome da humildade, né, para parecer humilde. Isso era glamourizado, romantizado, esse tipo de situação, para tentar ter um pertencimento, né, para você ser aceito, para você se encaixar. Era muito disso, era tipo algo até mesmo doentio, que inclusive eu fui me afastando, né? As pessoas não gostavam que eu tinha me afastado disso, que eu comecei a me afastar de todas essas coisas. E foi uma coisa que, pensando bem, olhando para trás de tudo isso, eu não me arrependo de ter parado de romantizar todas essas coisas, de glamorizar, de colocar em pedestais muito altos de importância, porque hoje eu consigo ver as pessoas de uma forma mais humana, mais humilde, mais clara, nua e crua, né? Sem aquele véu da perfeição, né? Sem tratar as pessoas como se elas fossem vidros, né? Ver tudo, ver defeitos, ver qualidades, você consegue enxergar de forma muito clara e para saber de como você tem que fazer, né? De como você vai agir. Eu não me arrependo, eu recomendo muito demais. Essas são algumas das coisas que eu deixei de romantizar e glamorizar, e isso me fez um bem danado. É um caminho solitário? É. Mas te dá uma liberdade? Dá. De você poder fazer o que você quer com bom senso e responsabilidade e fazer as coisas de um jeito certo, né? Sem ir numa ilusão, assim por dizer. Eu acho que o meu dos meus 16 anos poderia estar feliz com isso, né? Eu acho que não acreditaria de que isso é possível. Eu acho que se não fossem os debates e eu não tivesse essa visão mais ampla, eu acho que a minha opinião que eu tô dizendo, a minha vida não seria a mesma. Eu acho que eu teria me prejudicado e levado muito tempo para me livrar disso, né? Eu teria sido teimosa, eu teria sido, tivesse afastado, empurrado com a barriga, mas eu não fiz. Graças a Deus eu não fiz. E isso é muito bom, é um bom progresso para mim. Eu recomendo fazer isso, eu recomendo pensar, tirar um tempo, sair da barulheira do que o mundo te traz, a pressão, né? Eu fiquei sabendo que estão querendo trazer essas pressões de volta, a glamorizar tudo isso de volta, mas eu não vou dizer que isso vai dar muito certo. Eu já vi esse filme antes. Mais uma vez, eu não tenho contra a maternidade. Eu admiro quem faça. Eu não tenho nada contra casamento ou namoro. Eu não tenho nada contra quem tem a síndrome de boazinha ou coisa do tipo, ou busca a validação do outro. Mas essa foi a minha opinião, minha mudança de perspectiva com o tempo que me fez ter a vida que eu tenho hoje, né? De tomar essas decisões. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sei que foi simples, meio não roteirizado. E eu peço que você curta, comenta e compartilhe este vídeo com mais gente. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. E eu peço que vocês me contem nos comentários o que vocês pararam de romantizar ou glamorizar na vida. Né? Outra coisa que eu deixei de glamorizar, países. Eu deixei de glamorizar países, tipo, eu acho bonito, eu acho interessante. Eu parei de glamorizar, porque isso
me impedia de ver a realidade dos países. Eu parei de romantizar pessoas, glamorizar pessoas, de tratar elas com perfeição. E agora eu posso ver as pessoas de forma nua e crua, sem o véu da perfeição, e isso me impede de cair em ilusões, né? Claro que pode ocorrer um erro ou outro de idealizar, de me iludir. Pode ocorrer, eu sou humana, eu sou falha. E é isso, eu não tenho nada contra todas essas coisas que eu mencionei, reforçando mais uma vez, eu não romantizo ou glamorizo isso, eu vejo as coisas com uma perspectiva mais realista, né, nua e crua, mas não glamorizada, não um véu de perfeição, não uma fantasia, mas sim uma realidade com responsabilidade. Espero que gostem desse vídeo, curta e comente esse vídeo, e se inscreva no canal e coloque seu joinha aí que vai me ajudar bastante. E me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!